dando ficar junto com a gente, porque ela tem filhos, né, meninas, tem uma adolescente, tem uma criança, mas aí se ela tiver alguma dúvida, ela tá aqui justamente para isso também. Mas a gente tem já uma pergunta aqui na telinha, vamos saber o que é que estão perguntando. Vai, coloca aí. Bom dia, sou Clara, tenho 2 filhos, um de 2 anos e outro de 5. O mais velho é bem mimado e o mais novo não tem paciência. Como devo agir? Ai, Jesus, um é mimado e a outra não tem paciência. E aí, como é que faz? Então, em primeiro lugar, é importante, né, salientar, sempre faça essa colocação. Quem é o adulto dessa relação? A criança teimar, fazer birra, se atirar no chão, querer bater, todos esses comportamentos são típicos dessa faixa etária que é a infância, né? Então, não que sejam adequados, mas são típicos porque a criança está experienciando e buscando também limites. Então, quem é o adulto da relação? Você, mãe, amiga, tem que gerenciar as suas emoções, tem que respirar fundo, tem que lembrar que você é o espelho, é o exemplo para os seus filhos. Então, você tem que se restabelecer, tem que respirar fundo, contar até 10, não resolveu, conta novamente, né? Para tentar ajeitar essas crianças para que elas consigam se manter reguladas emocionalmente. Comportamento de birra e teimosia é típico de criança e não dos adultos dessa relação. É verdade. Muito bom. Olha, tem mais uma pergunta aqui, viu? Vamos lá, solta mais uma pergunta. Porque é tão difícil educar os filhos, é difícil mesmo, né, Dani? A gente estava conversando sobre isso. Exatamente. Não é fácil, gente. Cada um tem um gênio, cada um tem um comportamento, não é verdade? Eu tenho dois meninos. Dani disse que tem 2 meninas. Então, o meu tem 15, o mais velho, o outro tem 6, vai fazer 7. Ou seja, é bem uma diferença um pouco grande, né? Igual a você, tem um de 12, um de 13, né? 13 e um de 4. E um de 4. É super diferente, assim, a fase, né? Não sei se brinca com o outro, às vezes não brinca, às vezes brinca, mas não é a mesma coisa, né? De estar brincando com aquela faixa etária, né? De criança. É bem complicado, é bem difícil. Mas e aí? Fazer uma situação dessa? É difícil porque os pais estão cada vez passando menos tempo com os filhos, cada vez as mães mais atarefadas, precisando trabalhar fora, trabalhar em casa, dar conta da educação. Os estímulos são gigantescos das novas tecnologias, é necessário supervisionar o conteúdo que as crianças e que os jovens absorvem para saber se é adequado à faixa etária ou não. Tudo isso dá muito trabalho. A criança, por ter uma característica natural de questionar, de fazer birra, de teimar, digamos assim, exige muita paciência para que os pais fiquem explicando, para que os pais eduquem pelo exemplo e não através de uma fala autoritária. Então, educar dá muito trabalho, sim. E vou completar. Se não está dando trabalho, será que está acontecendo educação? Né? Então é importante a gente buscar informação. Quando a gente tiver com dificuldade de fazer alguma escolha, tomar alguma decisão assertiva, a gente precisa buscar ajuda profissional também para buscar orientações, sempre buscando do bom senso. E eu falo com os meus pacientes, a gente precisa encontrar o caminho do meio, né? Que não é o tudo pode e não é o nada pode. É um equilíbrio, porque a criança e o jovem também precisam ser respeitados e os pais precisam ter sempre em mente que eles estão em desenvolvimento. Então, até 21, 22 anos de idade, o cérebro está amadurecendo. Essa parte aqui da frente, que é o córtex pré-frontal, não está pronta ainda, não está madura. Então, esse lugar aqui, que é o córtex pré-frontal, é responsável pela impulsividade, pela decisão dos comportamentos. Então, a gente tem que considerar que a criança e o adolescente estão evoluindo, estão aprendendo, né? E nós precisamos supervisionar e orientar, buscando sempre o bom senso e respeitando também as características que a criança e o jovem estão passando. Essa é a pauta também para o Dia da Infância, né? Sim, muito. Pode falar, Dani. Não, essa questão que você falou sobre... Onde é que eu olho? Pra cá. Pra cá? Pra cá? Essa questão que você tinha falado, que muitas mulheres trabalham em casa ou fora de casa, não tem tempo. Como eu faço macramê em casa,
né? Eu tenho tempo de ficar, graças a Deus, com as minhas filhas. Né? A adolescente já tá bem, fica mais no quarto, mais na dela, estudando bastante. Mas a pequena não. Ela fica... Quer atenção, né? Quer atenção, ela fica no celular. Ou essa questão do celular também é muito... uma pauta bem importante depois de ser falada. Porque ela quer ficar o tempo todo no celular, né? Jogando, vendo vídeo no YouTube, essas coisas assim. Mas como eu tô trabalhando em casa, eu tenho a oportunidade de dar atenção para ela, né? Para elas, no caso. Eu acho muito bom eu estar trabalhando em casa e dar atenção para elas, do jeito que elas merecem. É verdade. Entendeu? Até mandei um vídeo ontem, acho que eu mandei no grupo daqui, do Manhã, não sei, Jana. Eu achei muito interessante, porque o tempo realmente está passando muito rápido e a gente está vendo situações e mais situações acontecendo. Inclusive, no vídeo fala um pouquinho sobre as telas de celular, de tudo, que as crianças hoje em dia estão muito em telas, né? E a gente precisa administrar isso. Tipo assim, ter tempo para... Tem um tempo para você ficar com a tela, tem um tempo para você assistir, tem um tempo para você brincar. Então, criança tem que brincar de tudo. Porque a gente brincava de tudo, gente. A gente brincava de tudo quando era criança, né? E os nossos filhos, eles também têm que brincar. Só que eu sei que é diferente. Hoje em dia, os pais trabalham fora, é uma correria. Às vezes não tem tempo para dar muita atenção. Tem prédio, por exemplo, como no meu, não tem criança para meus filhos brincarem, por exemplo. Então, eles já crescem já sem criança. Eu fiquei morrendo de dó do meu domingo. O meu ficou assim, mãe, tô muito entediado. Já tinha brincado, já tinha assistido, já tinha feito tudo. Tô entediado, não tenho o que fazer, eu não tenho nenhuma criança para eu brincar. Menina, eu queria estudar, né? Aí, meu Deus do céu, e agora? Vamos fazer o quê? Vamos ligar para os meus amiguinhos. Ligou para um, ligou para outro, e nada dos amiguinhos atenderem, né? Deixou mensagem, já viram já depois, bem mais tarde. Mas assim, você vê que eles têm a necessidade de ter outras crianças para brincar. Sim. É tanto que nas férias, por exemplo, meu filho ficava doido de entrar de férias. Quando entrou de férias, me deu 15 dias, já queria voltar para a escola. Eu quero voltar para a escola porque eu quero brincar, eu quero estar com meus amigos. Então tem isso, né? Tem ainda criança que sente essa falta de estar junto com as crianças. Tem algumas crianças, né? E fazem birras também, para chamar atenção. E tem crianças que às vezes se jogam no chão. Tem criança que fica se batendo. Tem criança que se bate a cabeça. Isso é normal, assim, sei lá. Tem criança que quer se morder, quer chamar atenção de alguma forma para os pais. Até que ponto isso é normal e isso não é normal. Sim. Quanto mais agitada, digamos assim, a criança, mais nos faz pensar que ela está apresentando dificuldade de expressar o que ela está sentindo. A criança não consegue comunicar da forma que nós adultos nos comunicamos. E ainda uma ressalva, muitos adultos têm dificuldade de expressar os seus sentimentos, não é verdade? É verdade. O que resta então para as crianças, né? Então, comportamentos inadequados demonstram que a criança está com dificuldade de expressar alguma coisa que ela está sentindo. Por isso eu sempre saliento, quem é o adulto da relação, os responsáveis precisam conseguir ter esse entendimento, manter as suas emoções reguladas, né? Que de forma mais simples, manter a calma, para que consiga ajudar a criança voltar a ficar regulada emocionalmente, né? As emoções, elas fazem parte, né? E elas nos acompanham desde quando a gente nasce. O bebê, quando nasce, já nasce cheinho de emoções. A gente sabe que tem as emoções básicas, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, o amor, né? E nós somos inundados por um turbilhão de emoções diariamente. Existem emoções que são agradáveis de sentir e emoções que são desagradáveis de sentir. Quando eu estou sentindo emoções desagradáveis, quando o meu filho demonstra que está sentindo uma emoção forte e desagradável, como eu posso ajudá-lo, né? Então, acolher, abraçar, cuidar para que ele não se machuque, né? Oferecer uma água, um suco, sentar pertinho, tentar buscar para o colo se for uma criança menor, para que esse pico dessa emoção forte e desagradável comece a cair, a criança comece a se regular, para daí tentar ver o que está acontecendo, o que você precisa, né? E tentar desviar o foco dela também, para que aos poucos ela vá se acalmando e que consiga reverter essa situação conflituosa, digamos assim, né?
Muito bem. Dani, você teve, assim, algumas dificuldades com as crianças? O que é que você mais enfrentou? Quando eu engravidei da minha segunda filha, eu sempre quis introduzir a mais velha em tudo da gestação. Também quando eu tive Heloísa, que é a mais novinha, eu colocava a Sara para fazer tudo comigo, me ajudar a fazer tudo, né? A preparar a mamadeira, trocar uma fraldinha, dar um banho. Porque ela nunca sentiu assim, ciúme, nem nunca se sentiu excluída. Porque eu sempre deixava ela fazer parte do processo todo lá, né? É tanto que hoje, assim, ela tá adolescente, ela não é muito de brincar com a irmã mais nova. Não brinca muito. Mas ela me ajuda, né? Ela nunca foi de dizer, mãe, não vou, não sei o quê, mas ela ajuda. É verdade. Quando eu peço, ela ajuda. Porque a diferença de idade, né? Que é grande, são 8 realmente. anos por aí. Eu também fazia exatamente isso, né? Introduzia. Nunca deixei de dar para um e não dar para o outro. Sempre foi igual. Para mim, tudo é igual. Até porque a criança vai sentir, né? A mais velha vai sentir a rejeição. Assim, se eu sei que eu posso falar rejeição. Mas tem Ou gente exclusão. que realmente, quando nasce o outro, eu acho que, pronto, aquele é descartável, aquele não existe mais. Não é assim, não, gente. Aquele faz parte, sim, da sua vida. Vai continuar fazendo, né? Então você tem que estar trazendo para junto, nada de excluir, nada de escantear a criança, porque ela vai sentir. Poxa, o outro nasceu e eu fiquei agora para trás. Eu fiquei escanteada porque o outro é tudo. E eu procurava falar, filho, a mamãe vai ter que dar mais atenção para Elo, porque ela acabou de nascer, precisa mamar, precisa, né, de uma atenção mais especial, mas você vai me ajudar. Né? Você vai fazer parte de todo o processo de cuidado com a Elo, que é a mais novinha. Aí ela entendia e até hoje nunca teve cena de ciúme, Deus, não. Né? Porque tem que entender, né? Tem que trazer pra junto, justamente para fazer parte daquele, né? Para você não se sentir realmente. Às vezes a gente acha que, será que, né? Eu não tô dando tanta atenção para um ou para outro. Você quer dar atenção, redobrar, a mãe quer pegar assim, né? No colo. Mas assim, você tem que estar dando atenção para um e para outro igual. Eu acho que tem que ser o amor de filho, eu acho que é um amor tão... É diferente de qualquer amor. Então, o amor de filho não tem igual. Filho é filho, para todas as horas, entendeu? Então, por mais que às vezes um é assim, o outro é assado, porque sempre tem um que é mais birrento, o outro é mais carinhoso. Sempre vai ter, é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos sentimentos diferentes, pensamentos diferentes, enfim. Ninguém vai ser igual a ninguém, né? Claro que a gente tem que moldar enquanto é criança, né? Mas depois que cresce é meio complicado, né? Vai por ele bem mesmo. Complicado. Sim, o que você falou me fez pensar uma conversa que a gente já teve outro momento, aquela questão de adolescência levar esse rótulo, né, de fase tão difícil. Você usou a palavra moldar. Tá, mas como que foi a interação, o cuidado, o vínculo afetivo desde o nascimento até chegar à adolescência, né? Nós sabemos que é fundamental o apego seguro entre a criança, os pais e os seus familiares. Isso vai determinar a qualidade do relacionamento, um ambiente harmonioso familiar, se estabelecer esse vínculo afetivo que determina o apego seguro. É a criança se sentir segura, saber que ela é amada, que ela é considerada, mesmo com suas fragilidades. Porque ninguém é bom em tudo o tempo todo. Exatamente. Nós não somos. Exatamente. Não tem como, né, gente? Bora lá. Tem mais uma tela aqui. Existe uma maneira correta de educar os filhos, Graça? A Graça perguntou se tem uma maneira correta de educar os filhos. Acho que cada um tem um jeito de educar, né? O seu filho. A gente sabe que não existe receita de bolo, não existe, assim, escola. Isso era ótimo. Não existe escola, assim, de mãe, de pai. Hoje em dia existem profissionais na psicologia que são especialistas no trabalho com orientação parental. Eu também trabalho bastante nessa parte. Mas a gente pensa que a educação, o jeito certo, a educação, deve ser baseada no amor, no diálogo e no exemplo. Não adianta a minha boca falar uma coisa e o meu comportamento mostrar outra, né? Então, desenvolver a autonomia, validar essa criança, acreditar no potencial dela, trazer diariamente para ela que, independente dos erros ou das vitórias, os pais estarão ali sempre junto dela para apoiá-la, para dar base, né? Os pais precisam ser o porto seguro da criança, que independente dos erros ou acertos, a criança sabe, o adolescente, que ele tem com quem
contar. Então, assim, ó, educação positiva baseada no afeto, né? No vínculo afetivo, no exemplo e no diálogo. Essa é a base. Demais, né? Tem que estar dando atenção, tem que estar dialogando com o seu filho, tem que estar conversando. Assim, o mundo mudou, né? Não é mais a mesma coisa. A gente não pode achar que está a mesma coisa do nosso passado, de quando era antigamente, que era tudo, né? Hoje é totalmente diferente. Com a tecnologia, com as telas, com tudo, eles podendo ver tudo. Porque é difícil, gente. Tem hora que a gente... Não, você só vai assistir isso aqui. Mesmo que a gente traga, ele às vezes consegue, de alguma maneira, assistir outras coisas que não é da idade, como você falou. Então, assim, é bem complicado. Não é fácil educar. É bem difícil educar os filhos. Tem gente que quer educar como antigamente. Não rola, gente. Não rola. Não é a mesma coisa. É diferente demais. A gente tenta, mas não consegue. É difícil. Não é a mesma coisa. Então, esquece o passado e vai tentando educar o teu filho de acordo com o que a gente tem agora para frente. Não adianta a gente querer voltar ao passado e querer educar como meus pais, nossos pais, educavam, né? Mas olha só, as meninas aqui são donas de casa, eu tenho certeza disso. Mas eu quero perguntar a vocês, só mudando